Ateliê Aberto, com Renata Azevedo Moreira. Olá, olá todo mundo! Oi, Pri Barbosa, bem-vindo ao podcast Ateliê Aberto. Obrigada, tô super feliz com o convite e pronta para nossa conversa. Gente, eu tô muito feliz de ter a Pri aqui hoje. É uma artista que eu admiro há muito tempo e que me acompanhou muito na minha pandemia, na verdade, quando eu conheci o trabalho dela e fiquei realmente acompanhada pelas personagens que ela cria e que me fizeram muita companhia nesse momento. Eu vou pedir para todo mundo que ainda não se inscreveu no canal, para se inscrever no canal do YouTube, para dar um follow no Spotify. Esses números são importantes para que o podcast seja recomendado, então só lembrando todo mundo isso. Olha, eu vou começar falando um pouquinho sobre a Pri. Bom, Priscila Barbosa é artista visual, muralista e ilustradora paulistana. Possui graduação em artes visuais pela Belas Artes aqui em São Paulo e extensões em masculinidades contemporâneas e em feminismo pós-colonial na América Latina, na PUC de São Paulo. Ela já realizou diversas exposições no Brasil, Líbano, Estados Unidos, Nova Zelândia e Holanda. Participou de festivais nacionais e internacionais de arte urbana no Brasil, em países como França, Equador, Colômbia, Espanha e Bósnia-Herzegovina. Entre os seus projetos com grandes marcas estão Sony, Uber, Netflix e ASICS. E como professora, ela ministra o curso Pinturas de Retrato Feminino com Tinta Acrílica na plataforma espanhola Doméstica. Ao longo dos últimos anos, a pesquisa de Priscila tem expandido fronteiras subjetivas e concretas. Suas experiências internacionais propiciaram a aplicação de sua pesquisa em diferentes contextos, tanto na América Latina, seu foco principal, quanto em outros continentes cuja realidade se distancia um pouco mais do cotidiano brasileiro. Suas personagens, mulheres cada vez mais baseadas nas histórias reais que encontra pelo caminho, demonstram com certa nostalgia os desafios enfrentados na busca de uma vida mais livre e digna, e continuam a demonstrar que as figuras cotidianas são as grandes motivadoras de mudanças sociais. Mães, tias, amigas e vizinhas invadem suas pinturas na demonstração de que uma simples reunião para um café pode ser faísca para a insurgência. Eu amo essa parte final da bio. Gente, pra mim, a beleza do trabalho da Priscila tá na forma sutil e doce, atingida, assim, pelo traçado e pela paleta em tons terrosos e pastéis, mas ainda assim certeira, precisa de tocar em pontos importantes e, eu diria, essenciais da nossa sociedade contemporânea. O destaque da sua obra, para mim, é a onipresença da luta feminista e a busca incessante por fazer mais por meio de uma postura incansavelmente ativista, de trazer a atenção de todos para grandes, pequenos momentos de cuidados, de trabalho doméstico tão frequentemente invisibilizados, e até de afazeres importantíssimos, tradicionalmente minimizados, porque associados às figuras femininas, como o trabalho de parteira ou de cuidadora. Esses gestos familiares retratados em tão grande formato nos tornam íntimas dessas personagens no meio de toda essa imensidão e caos urbanos que a gente tem em São Paulo e em tantas outras cidades do Brasil e do mundo, onde o trabalho da Pri está presente e eternizado, né, Pri? Em grandes murais, em quadros, em ilustrações, em pinturas que circulam aí mundo afora. Pri, eu queria que a gente começasse, se você pudesse descrever o seu ateliê, que é a nossa pergunta tradicional. Quer dizer, esse espaço de trabalho que dá origem a tanta coisa magnífica e tanta escala gigantesca. Eu tenho muita curiosidade de saber como é que é esse pé direito, se você consegue reproduzir os tamanhos em escala. E eu imagino que exista uma dualidade aí interessante entre o seu espaço privado e a rua. Olha, eu acho que toda vez que a gente tem um trabalho que ele tem um pezinho na arte pública, a rua acaba sendo essa grande extensão do ateliê ou um novo ateliê que se forma. E a cada mural, esse ateliê é um novo ateliê, né? Mas falando do ateliê privado, nesse momento eu tô numa grande transição complexa. Eu e meu companheiro, né, a gente mudou de casa recentemente em março,
E a gente tá num período de reforma, assim, porque a gente se mudou para uma casa que tem uma edícula que vai ser o futuro ateliê e que tá na Olha, reforma. Então, durante mais alguns meses eu vou estar sem um ateliê fixo. uma edícula? A edícula. Porque a gente mora num sobradinho bem antigo, assim, né, e aqui na Moca. E a gente escolheu essa casa justamente para ter um espaço de ateliê que fosse em casa, mas ao mesmo tempo não fosse. Uhum. Existiu uma certa separação entre um espaço de descanso, de socialização, mas também existia um espaço de trabalho que tivesse uma pequena separação. Por enquanto, eu tô invadindo o espaço dele, aqui atrás inclusive tem uma Ah, pintura sim. dele, né, ele trabalha, também com aquarela, né, e então ele me cedeu um pequeno espaço, o escritório do ateliê dele, para que eu pudesse trabalhar. O que é difícil, porque eu ocupo muito espaço. Já que, eu sempre falo, né, pra ele, eu acho muito curioso, porque ele trabalha com aquarela, que é uma coisa muito contida, muito paciente, muito que realmente ela não faz um estardalhaço que nem uma pintura mural ou outros tipos de pintura, né, porque a gente no muralismo tem muitos materiais grandes, né, latas de tinta e diversas trinchas e rolo e extensor e escada e não sei o quê, então tudo isso ocupa muito espaço. Então Uhum. aqui eu tô meio que, ocupando a casa inteira, onde tem um espacinho pra mim. A gente tem uma área lá embaixo, que é uma área que a gente usa pra ferramenta, coisa de marcenaria, então minhas tintas ficam lá, as coisas de pintura com acrílica, coisas de pequenos formatos ficam aqui, tintas enormes acabam ficando na edícula, mesmo no meio da reforma. Então eu tô, assim, nessa grande divisão, sem um espaço específico, né, o que é muito difícil pra mim, porque eu sou muito organizada, muito metódica. Então Hum. pra mim tudo tem que estar sempre no mesmo lugar, tudo tem que estar sempre muito prático, eu não perco coisas, eu sei onde tá tudo, eu catalogo coisas, então você imagina que eu tô num momento de tensão, assim. Nossa, Pri, você é o meu oposto, eu sou tudo isso aí ao contrário. Nem se Mentira! diria, né, quando olha pra mim, assim, parece que eu sou uma pessoa super organizada. Nossa, eu sou o caos. Eu não diria mesmo. Mas eu acho que, assim, é muito uma coisa da personalidade mesmo. Por mais que uma pessoa que seja um pouco um caos, ela tente organizar, ela vai organizar, mas a maneira dela. Uhum, Que uma pessoa muitas vezes que é super organizada vai olhar e falar: "Não, ainda é uma bagunça". Eu sou sempre uhum, essa pessoa, eu olho e falo: "Não, isso pra mim ainda é uma bagunça". Então eu tenho essa coisa de cada gaveta tem a etiqueta escrito o que tá dentro da gaveta, eu sou super metódica mesmo. uhum, Mas eu já tive diferentes experiências de ateliê, assim, eu já tive ateliê fora de casa, teve uma época, um pouco antes da pandemia, que eu tive um ateliê no 358, que é um prédio de uhum, ateliê de artistas que fica aqui no Cambuci, eu morava lá perto. E eu saí do 358 porque a pandemia chegou, não fazia mais sentido ir para esse espaço coletivo, e eu voltei com o ateliê para casa, era um momento que eu já antes de ter esse ateliê coletivo, eu trabalhava muito mais no digital, né, na ilustração digital, então eu não tinha tanto essa necessidade do espaço, de guardar materiais, e com o tempo foi aumentando, né, essa necessidade, mas eu fui percebendo a importância para mim de ter um ateliê vinculado à casa. uhum, O quanto isso, na verdade, fortalece o meu trabalho e também se torna mais cômodo em termos de rotina, de dedicação a outras demandas que não o trabalho, de poder flexibilizar o horário de trabalho, inclusive, de ter uma espontaneidade no sentido de neste momento, que em teoria não é o meu horário de trabalho, eu tô com vontade de fazer algo. Então eu tenho essa liberdade para fazer algo. Ou quando eu falo, não, nesse momento eu preciso fazer uma demanda da casa mesmo, né? Do gerenciamento da nossa uhum, vida, que tem coisas que a gente tem que enfiar no meio do dia. Então eu tenho uhum. essa possibilidade. E acho que isso acaba nutrindo a pesquisa do meu trabalho, que fala muito da relação com a casa, né? Da Sim. relação arquitetônica também tanto da casa quanto com a rua, e transformar a casa num espaço que seja inspirador, faz toda a diferença para mim, porque ela vai ser um material que nutre
as imagens que vão se formar, né, no meu trabalho. Uhum. Muitas vezes essas imagens elas surgem de referências da casa, de pequenos detalhes que tem aqui, de memórias que carregam, seja de memórias que eu mesma trago ou memórias que a arquitetura traz. Então, hoje eu tô nessa grande loucura chamada reforma, mas em breve terei esse espaço mais separadinho para chamar de Nossa. meu. E obra deixa as pessoas malucas, né. Realmente é uma grande provação aí passar por uma obra ainda tendo que trabalhar. E eu acho interessante você falar que é uma coisa, enfim, ter o seu ateliê aí na sua casa é uma coisa inspiradora e que é boa, porque você leva a casa pra rua, né, Pri, no seu trabalho. E você abre as portas desse universo íntimo, né, enfim, que se a gente pensar na história da arte, né, o quanto as pintoras mulheres se dedicaram a esse espaço íntimo e o quanto hoje você faz esse ato que já é revolucionário por si só, se a gente pensar num contexto de história da arte, que é levar a casa para a rua, né. Exato. Isso é uma coisa que me interessa muito, assim, é burlar esse limite entre o espaço, eh, o público e o privado, mas eu gosto muito de reforçar que, na verdade, quando a gente fala dos trabalhos que eu desenvolvo, ele fala muito mais sobre o espaço doméstico, Uhum, não necessariamente é um espaço privado. verdade. Porque quando a gente fala de espaço privado, a gente tá falando ó minha gata, ó minha gata querendo participar, vem Murphy, Chama ela. vem cá. Quando a gente fala de um espaço privado, a gente tá falando de ter privacidade, e não é a realidade de muitas mulheres ou de muitas pessoas, enfim, de ter privacidade nas suas próprias casas. E quando a gente está falando especificamente das mulheres, esse espaço se torna um espaço doméstico em que você é a grande gerente deste espaço, é a gerente, é a serviçal, enfim, esse espaço é um espaço de trabalho para você, não é um espaço de descanso e de privacidade. Então eu Sim. gosto muito de trazer essa discussão para os trabalhos que estão na rua, né, colocar esses elementos que são do doméstico no espaço público. E Pri, como que você começou a se interessar, né, então eu acho que essas perguntas de processo elas são sempre fascinantes, da gente entender e ter essa curiosidade de entrar no fascínio do mental do artista e de saber como o artista se propõe fazer os trabalhos, né. Então como que você encontrou as teorias e a luta feminista, que para quem conhece o trabalho da Pri é a vertente central do trabalho, está presente realmente em tudo que ela faz. Como que foi esse encontro com a luta feminista e como que ela se tornou essa bandeira frontal, assim, da sua prática? Olha, eu diria que foi um encontro até que tardio, assim, né, porque Uhum, hoje em dia a gente tem o feminismo, como uma palavra muito comum entre as pessoas, mesmo que uma menina jovem não se considere feminista, ela já ouviu falar de feminismo. É uma palavra que tá no uhum, vocabulário das pessoas. E eu não cresci com esse vocabulário, o contexto que eu cresci, a gente nunca tinha ouvido falar de feminismo. E quando eu comecei a ouvir falar, eu entendia o feminismo como um movimento que se você não concordasse com toda uma lista de pontos, então você não faria parte. Eu não uhum, entendia que existiam vertentes de feminismo, que dentro do feminismo existiam discordâncias. Eu pensava: "Ah, mas tal e tal coisa eu não concordo, então quer dizer que eu não posso me chamar de feminista?". uhum, Isso eu já tinha 23 anos, sabe, quando eu comecei a me questionar sobre ser uma mulher feminista ou não. Até então eu sempre defendi mulheres e acreditei no poder de mulheres, mas não achava que eu tinha o direito de me considerar uma mulher feminista. E foi aí que eu comecei a estudar, assim, eu lembro que o um uma das primeiras autoras que eu li foi a Simone de Beauvoir e eu pensava: "Nossa, mas eu não me relaciono com nada do que ela tá falando". E para uma menina jovem, assim, eu acho que essa contextualização que seja muito próxima da sua vida é fundamental. uhum, Então, eu fui entendendo que era importante buscar autoras que refletissem um pouco mais do contexto em que eu vivia. Foi aí que eu comecei a me aproximar mais,
de autoras como Ana Zaldúa, né, que vai falar Hum. desse feminismo latino, vai falar do ponto de vista latino, mesmo que não seja o ponto de vista brasileiro, porque eu cheguei nessas autoras brasileiras muito depois, mas aí eu fui entendendo a importância de afunilando um pouco essa pesquisa. E observando como isso era empregado na nossa vida cotidiana com diferentes pessoas. É muito importante isso que você está falando, né, porque às vezes pode ser um pouco atordoante, assim, esse encontro com as teorias, né, você não sabe por onde começar, e, eu me identifico muito nisso que você fala de encontro tardio e de ler as primeiras autoras, enfim, para mim foi Judith Butler, quando eu estava no doutorado lá fora, é um texto super difícil de ler, Sim. e aí você encontra e Donna Haraway e autoras, né, de feministas brancas da América do Norte, e você tem encontrar essa dificuldade, né, então procurar essas semelhanças para poder bater na pele, tá, também. Sim, com certeza. E foi aí que eu fui me aproximando mais do feminismo, argentino e do feminismo chileno, que eu sentia que nos movimentos feministas chilenos existia um enfrentamento maior, inclusive físico. Uhum. Uma postura de mulheres que não abaixam a cabeça mesmo, elas vão para o confronto físico nas ruas, e isso sempre me Uhum. encantou muito, porque é muito diferente da maneira que acontece aqui no Brasil. Então se a gente olha um 8 de março em São Paulo, é uma marcha, ela acontece de uma determinada maneira. Se a gente olha o 8 de março em Santiago, no Chile, é outra. Então, em 2020, antes da pandemia, um pouco antes de entrar a pandemia, eu estava no 8 de março chileno, que foi Nossa, maior. logo antes, né, da Logo da eu pandemia. voltei e já estava a pandemia. Uhum. Porque foi, assim, em seguida, dia 8 de março foi movimento, dia 20 já estava tudo fechado, as fronteiras, então eu tive que voltar antes e foi a experiência que mudou, assim, o meu olhar, de ver como uma organização é fundamental para atingir esses objetivos. Então, Uhum. assim, eu voltei com o olho brilhando, completamente, assim, embasbacada com elas. E é isso, né, desse enfrentamento físico, da Uhum. organização que tinha, inclusive, na contribuição dos homens dentro desse movimento. Eu lembro que lá, enquanto a gente estava na mobilização, tinham umas banquinhas que os homens ofereciam água para as mulheres. E eu pensei: "Como assim? Como isso está acontecendo?" Porque aí é um serviço de cuidado. Então esse é um mínimo exemplo que a gente fala, como a gente não consegue conceber homens fazendo algo por outras pessoas no sentido do cuidado? Pra mim, eu fiquei chocada. E Verdade. não que seja uma realidade comum lá, não é. Mas, assim, foi um exemplo que sacode um pouco a nossa cabeça, falando: "Meu Deus, nós estamos aqui na luta e eles estão apoiando, não só apoiando, mas cuidando". Então, assim, mexeu muito comigo. E aí eu fui entendendo quais eram os pontos também nos movimentos brasileiros que eu tinha em comum ou que eu tinha de discordância, quais as críticas que eu tenho, não só nos movimentos feministas, mas nos movimentos de esquerda também. Eu tenho alguns trabalhos que falam sobre isso, sobre Uhum. como os movimentos de esquerda muitas vezes eh, batem no peito para se chamarem de revolucionários, mas esquecem de falar sobre o gênero, né? Esquecem de discutir o quanto esses próprios movimentos ainda se apoiam no trabalho das mulheres para salvaguardar toda uma vida que acontece, todo esse gerenciamento da vida de fato que acontece para que as pessoas possam estar na rua pedindo direitos. Sim. Então, como é que muitas vezes os homens conseguem estar em manifestações e viajando e fazendo parte de caravanas, e quem está em casa mantendo a casa dele, Uhum. mantendo as roupas lavadas, os filhos cuidados e tudo, todas as contas pagas. Sim. Então essa é uma crítica que foi surgindo ao longo desses estudos. Mas é isso, acho que é muito amedrontador para muita gente, ainda, se chamar de feminista, Hum. porque existe esse medo de que tirem nossa carteirinha caso a gente discorde de algo. Uhum. E essa é uma coisa que eu abomino, porque eu acho que a gente tem que falar sobre feminismo com todo mundo, Sim. não só com quem pensa igual a gente, e daí vem a ideia também de pluralizar essas discussões, deixando elas cada vez menos acadêmicas, para que a Uhum. gente também possa
se aproveitar de alguma maneira dessas outras experiências que tem de pessoas que não concordam com a gente, mas de onde vem essa não concordância? Sim, E aí vem essa vontade de alcançar públicos que não sejam iguais a mim. sim, de furar a bolha, né. Mas o Sim. seu trabalho é um trabalho que fura a bolha, né, Pri? Olha, eu acredito que sim, não que tenha sido uma coisa intencional, mas acho que ao longo do tempo eu fui sentindo essa necessidade, em termos de trabalho, mas em termos de vida pessoal também, de ter ao meu redor uma uma multiplicidade de gente, e que a rua acaba trazendo isso também, né, quando você tá pintando na rua, passa um monte de gente de todo tipo, falando todo tipo de coisa, Sim. eh, falando coisas boas, coisas ruins, mas eu falo: "Meu Deus, é cada personagem que a rua tem". E no dia a dia também, assim, onde eu tô, eu falo com qualquer tipo de gente, assim, me botou pra falar, eu tô falando. Então, Uhum. ir fazendo amizade, e dando risada. E essa é uma coisa que meu companheiro até acha engraçado, assim, porque eu arranjo várias amizades por aí Mas que acharia. é ótimo para quem trabalha com a rua como você, né, porque eu imagino que tenha gente que dê opinião, que fale. Como que são esses encontros quando você está fazendo os murais nas ruas? Olha, tem uma coisa que tem surgido cada vez mais, que é assim, eu fico realizada, que são quando as senhoras vêm falar comigo. Isso Uhum. acontece muito quando eu tô pintando murais que têm elementos florais, elementos mais decorativos, que eu tenho trazido cada vez mais para o trabalho. E elas me abordam e falam: "Ai, nossa, quando eu era jovem eu pintava, eu amava pintar flores e eu pintava pano de prato e eu fiz aula", ou eu dei aula de artes, muitas professoras. Isso eu fico, assim, encantadíssima, porque o trabalho é para elas. Eu até Uhum, estava pintando um banco no Itaú Cultural, há uns meses atrás, uhum, e quando eu mandei para eles a proposta do que eu ia fazer, era um banco todo floral, assim, inspirado em estampas, eh, assim, era um banco que era dividido em 2 estampas. aham, Uma estampa era inspirada em porcelanas, em cerâmicas que eu vi nos museus da Holanda. uhum, E o outro era, inspirado em florais de toalhas de mesa que a gente encontra em lojas de R$ 1. E uhum, que são claramente elementos muito que se conectam muito. Então você fala: "Nossa, olha como essas influências vão parar em lugares completamente diferentes". Então essa era a proposta, e eu falava pra eles que o meu interesse era dialogar com essas mulheres, com as mulheres que têm essas estampas em casa, que entendem essa estampa como a decoração mais cuidadosa que você pode ter, assim. Então muitas senhoras me abordaram e eu falei pra eles: "Tá vendo, eu conheço meu público". É. Então, gente, quem quiser ver documentação desse trabalho, Priscila Barbosa, Priscila SC, barbosa.com, vai ter as fotos lá que são, que é um trabalho muito bonito, né, e eu imagino o quanto ele tenha sido, falado, né, com o público mesmo. Sim, não, e é legal porque muitas pessoas passam mais de uma vez pelo mural. Então elas Uhum. passam, você tá começando, aí elas falam: isso aí não vai dar bom, isso aí tá estranho". Aí eu falo: "Não, confia em mim, passa aqui de novo tal dia". Olha, que E muitas vezes as simpática. pessoas passam todos os dias. Aí elas ficam: "Bem que você falou, bem que você avisou que ia melhorar". Aí eu falo: "Passa aqui na sexta-feira que você vai ver pronto, aí sim você vai achar que ficou bom". Aí elas passavam. E eu faço questão, assim, de memorizar os nomes das pessoas. Eu Uhum. até anoto, porque aí, nesse banco inclusive tinha uma senhora que era a Vera, ela passou uma vez, ela passou uma segunda vez, uma senhora, assim, super idosa, ela me falou que ela tinha 90 e poucos anos, eu não lembro exatamente, Hum. mas assim, ela foi passando, aí no outro dia eu já: "Oi Vera, tudo bem?". E então esse sentimento de troca, de que elas vão ter uma ligação com o processo do trabalho, pra mim é fundamental. Não é Uhum. sobre o trabalho final, tá lá estampado o meu nome, enfim, é sobre as pessoas também participarem do que existe no caminho delas, ou na casa delas, ou na rua, no caminho de casa, do trabalho, enfim. Mas a conexão de pra mim, né, na minha pesquisa, principalmente das mulheres, com o espaço público, para que elas sintam que elas pertencem àquele espaço também.
isso é tão bonito, né, do trabalho da rua, realmente, de integrar as pessoas passantes, os visitantes, de uma forma que eu acho que o trabalho da arte contemporânea clássica, dentro das 4 paredes, não consegue atingir da mesma forma, né. E quando a gente está falando desse público, né, você estava falando das senhoras que passam, das pessoas idosas que admiram o trabalho, eu queria falar de 2 tendências distintas, assim, que você explora no seu trabalho. Uma que é essa de retratar as mulheres idosas, né, que talvez esse mesmo público que aprecie, que admire os florais, né, que você anda trazendo mais para o seu trabalho, viram também personagens retratadas nos murais. E é uma faixa etária que nunca é considerada verdadeiramente prioritária no Brasil e no mundo, né, a gente tem as filas de prioridade, né, os acessos prioritários a essa comunidade aqui, mas a verdade é que muitas dessas pessoas se sentem invisibilizadas, né. E e aí, fora isso, as mulheres que portam as balaclavas, né, que para quem não sabe é uma peça de roupa que cobre a cabeça e o pescoço, que é usada muito, enfim, que existe no imaginário ninja, né, para esconder a identidade, e em atos também de protesto, né, que é muito presente. Então você mescla no seu trabalho, nas pinturas, nas ilustrações, nos murais em enorme formato, essas personagens retratadas. Eu queria que você falasse um pouco desses 2 grupos ou desses 2 recursos, né, que você tem. Olha, eu acho que, sobre os perfis de idade, assim, houve uma época que eu comecei a perceber o quanto eu falava muito sobre a diversidade de corpos, Uhum, mas muito mais sobre a questão estética uhum, desses corpos. Com o amadurecimento do trabalho, eu entendi que essa pluralidade, ela vai além do que é estético. uhum, Foi aí que eu senti a necessidade de abrir esse diálogo com diferentes faixas etárias, né, porque assim, uma coisa que sempre me incomodou muito é ver mulheres sendo feministas apenas com mulheres que são como elas. uhum, E quando se trata de você exercer seu feminismo com a sua mãe, com a sua avó, com uma uhum. senhora na rua, esse feminismo ele deixa de existir. Sim. Elas são quase como que irrelevantes Uhum. para construção de uma nova sociedade que considere as mulheres, importantes. Sim, Então, toda essa bagagem que elas carregam é jogada no lixo, assim, e muitas vezes por conta das discordâncias. sim. Então, assim, se a gente fala: "Ah, mas eu acho que", vou dar um exemplo, né, eu tenho vários trabalhos que falam sobre direitos reprodutivos, sobre a importância da descriminalização e legalização do aborto no Brasil, na América Latina, e claro que muitas dessas mulheres podem discordar, mas muitas mulheres da minha faixa etária também vão discordar. Sim. E elas também são importantes de serem ouvidas, todas elas, para que a gente consiga formar um diálogo, compreender de onde as discordâncias vêm e compreender também que muitas vezes a gente está julgando que vai existir uma discordância. Porque eu já tive experiências de diálogos incríveis com mulheres idosas que defendem a legalização do aborto, que inclusive compartilham experiências próprias ou na família de casos, assim, em que se recorreu a medidas que são extremamente desumanas, que não precisariam acontecer se a gente tivesse, eh, a saúde reprodutiva como uma prioridade dentro da saúde pública no Brasil. Então, elas contribuem muito para esse diálogo e elas foram aparecendo, assim, nos trabalhos, mas foram aparecendo na minha vida pessoal também, né, porque eu acho que é isso, os trabalhos eles acabam sendo autobiográficos pra mim. Uhum. É meio que impossível eu distanciar uma coisa da outra. E eu sempre falo, do quanto ter perdido a minha mãe, perdi minha mãe com 18 anos, o quanto ter perdido a minha mãe tão nova, também me faz ter um outro olhar pra essa necessidade desse contato. Uhum. Me supre também um
um buraco de diálogo mesmo, né, etário. Então, Sim. isso acaba sendo muito importante para mim a nível pessoal. Eu acabei agora um curso de costura no Senac Penha, Uhum. Eu e vi foi lá. incrível, assim, para mim. E a maior parte do público desse curso são senhoras idosas. Ah, certo. E eu falei: "Gente, eu tô no paraíso". É muito gostoso, assim, de poder conversar, de ver diferentes, pontos de vista, diferentes religiões, como tem coisas muito em comum, assim, que uma delas é o do quanto as mulheres elas não percebem que elas são capazes de fazer as coisas, da insegurança das mulheres nas coisas mínimas, e do Hum. quanto sempre tem outras mulheres que falam: "Não, mulher, você consegue. Claro que Uhum. você consegue, ela já fez, ou eu venho aqui que eu te ajudo, eu fiz, eu terminei, eu faço junto com você". Isso é incrível de ver. Que não é uma coisa que a nossa faixa etária tem tanto, eu acho, assim, em alguns contextos. Uhum. Até porque, assim, eu sou uma mulher paulistana. A gente tem uma vida que é uma correria e, assim, é uma cidade que não perdoa, sabe, é uma É, competição, existe essa competição, isso é um fato. Então, ver esses momentos de troca, você me ajuda, eu te ajudo, é quase que uma bolha, assim. sim, é uma raridade, né, Pri? É uma raridade, infelizmente é uma raridade, mas é verdade, porque a competitividade é muito grande. Claro que a gente vai falar: "Ah, mas isso é fruto do patriarcado". Claro que isso é fruto do patriarcado, isso é fruto do capitalismo, isso é fruto de diversas coisas, mas é uma realidade concreta no dia a dia. Como a gente muda isso no dia a dia? Sim. Como a gente amplia esses diálogos no dia a dia? Então, essas mulheres foram surgindo, porque elas foram surgindo na vida real, assim, então essas personagens foram Ah, sim. ganhando vida no trabalho, porque elas ganhavam vida na vida real, assim, na vida pessoal. E eu acho que é isso, né, assim, como transformar essas pessoas de cuidadoras para pessoas que são cuidadas também, né. Isso é Então para ter essa visibilidade. reciprocidade, né. Isso que eu acho muito doido, assim, o quanto não existe um protagonismo dessas mulheres, ou quanto pra mim é importante pegar um processo, de histórias, orais, que vão se tornar histórias imagéticas. Então o processo é esse. Ele parte da oralidade, e aí ele passa pra fotografia, aí ele passa pra pintura. Então, Ah, o certo. diálogo com elas é o que precede a criação de um mural. Então aí eu vou entender quais são as suas histórias. Muitas vezes eu peço para que tragam fotos delas de criança. E é interessante porque só é possível elas se abrirem porque eu me abro também. Então eu Certo. mostro fotos, eu conto coisas, falo de coisas pessoais. Então uma amizade surge. E aí Uhum. elas entendem qual é o meu interesse. Porque a princípio é uma pessoa estranha que chega e fala: "Me conte da sua vida". E Sim, quase uma entendeu? isso só funciona na terapia, né, quando a gente vai pagar alguém para nos ouvir, né. Exatamente. Então, muitas vezes, em outros países, existe uma barreira da linguagem, por mais que, eu fale espanhol, fale inglês, existe ainda uma barreira, existe uma barreira cultural. Então, é legal, porque no final desse processo, a gente está muito próxima. Uhum, Então, eu sinto saudade do mural, mas eu sinto saudade delas também, eu sinto saudade dessas histórias, porque se torna uhum. quase uma família minha, assim, essas memórias. Eu vejo coisas aqui, eu falo: "Nossa, isso parece uma história que a Aurora me contou". E quem é a Aurora? Ah, a Aurora é uma senhora que eu conheci em Santiago de Compostela, que me contou isso, isso, isso. Então, as coisas se mesclam muito. Sim, E com elas, eu sei que esse outro lado do meu trabalho, que é um lado que fala mais de uma agressividade, que é essa vertente em que aparece mais o uso das balaclavas, inclusive, não é esse lado que vai dialogar com elas muitas vezes. sim, Então eu acho importante navegar em diferentes discursos, diferentes, escolhas de discurso, que falam sobre a mesma coisa, no final das sim. contas, mas com óticas diferentes. Então, as balaclavas, elas vêm desse lado mais agressivo, de se impor, de partir para cima. Tem essa grande influência da minha experiência no Chile também, onde se usa sempre a balaclava nessas manifestações para não ser reconhecido Uhum. pela polícia. No Chile, uma maneira de repreender, assim, da polícia, que ela tem um outro Uhum. caráter diferente daqui. Existe muito no Chile esse comportamento da polícia de atirar nos olhos, né, não sei se você já viu alguma vez. Já, já. É cruel demais, assim, e você é perseguido depois, assim, por participar desses movimentos.
Chile e Argentina têm um histórico de manifestação que é, assim, incrível de estudar, que eu acho que o Brasil tem muito a aprender com esses movimentos também, embora o Brasil também tenha um histórico de se impor muito, mas eu acho que esses são países que ensinam outras estratégias que a gente tem muito a aprender. Tem uma autora, inclusive, que eu adoro, que é a Verônica Gago, que é argentina, Uhum. e ela tem um livro pra mim que é um dos meus livros favoritos, inclusive recentemente até recomendei no Instagram, que se chama Potência Feminista ou Desejo de Transformar Tudo. E é um livro que vai falar sobre as diferentes maneiras de enfrentamento que ela enxerga que as mulheres tiveram ao longo da história da Argentina. Então, desde as refeições comunitárias que eram feitas nas ruas, para dividir a comida quando se estava num período de repressão, em que cada um da rua trazia um pouquinho do que tinha em casa e elas cozinhavam na rua, nas fogueiras, assim, para Uhum. poder dividir a comida. Isso também é uma estratégia de guerrilha. Então, Uhum. é isso que eu trago nesses trabalhos que tem essa vertente um pouco mais agressiva. Eles mesclam esses elementos que são impactantes com outros elementos que são muito próximos dos nossos dia a dias, elementos da cozinha, elementos domésticos, elementos da própria arquitetura das casas aqui no Brasil, principalmente. Eh, mas é demonstrando que essas ações táticas de manutenção dos nossos direitos também, elas acontecem no dia a dia, elas acontecem numa roda de conversa entre amigas em casa, elas acontecem quando as mães e as tias estão fazendo o almoço e contando sobre problemas que tiveram de violência doméstica, ou nesses outros encontros que acontecem nas ruas. Eles não são só Essas estratégias não acontecem só na rua ou vinculadas a partidos políticos ou vinculadas a movimentos de esquerda. Não, elas começam em casa, inclusive elas começam para nós, que hoje nos consideramos mulheres feministas, começam muitas vezes com exemplos de outras mulheres da nossa família, seja exemplos do que fazer ou do que não fazer. Sim, Porque muitas vezes essas mulheres viram pra gente e falam: "Estuda, seja sim, independente financeiramente, não dependa de um homem". Elas muitas vezes não fizeram isso. sim. Aí a gente, jovem, adolescente, olha e fala: "Ah, mas você tá dando um conselho que você não faz". É, mas justamente por isso esse conselho está sendo dado, assim. Justamente, Então é. tudo começa em casa, é o primeiro momento em que a gente aprende o que é confronto. É a casa, é na infância, a gente aprende o que é confronto e quem confrontar. A gente não tá confrontando ninguém lá fora, a gente tá confrontando quem tá dentro da casa. E esse confronto é um dos que nos persegue ao longo da vida inteira, o confronto com as pessoas com as quais a gente vive. E para muitas mulheres isso vai se dar no matrimônio, né, no confronto no matrimônio, no confronto com os filhos, e nessa invisibilidade que acontece. Sim. É, nossa, realmente, assim, pensar nesse confronto doméstico, né, que, claro, muitas vezes vem de uma situação de vulnerabilidade, exposição, dependência, né, de uma figura masculina, mas que se dá em vários âmbitos, né, de conflito e de violência que pode ser, enfim, apenas uma postura agressiva com relação ao que você recebe de dentro de casa, né. É interessante pensar nessa perspectiva, né, de que o doméstico é um lugar de recolhimento, de calma, mas também de muita batalha, né, Pri? Muita. Isso é uma das acho que é muito mais comum as pessoas terem confrontos do que momentos de calma, infelizmente, assim, Uhum. por diversos motivos, mas é por isso que eu acho importante. Eu falo muito da casa como esse lugar que pode ser um lugar que te prende, mas também pode ser o seu lugar no mundo, assim. Pode ser o lugar que você encontrou o seu refúgio, você com você mesma, ou você com pessoas que te respeitam, porque isso também é possível, essa realidade ela é possível, nós somos merecedoras dessa realidade. Mas eu penso na importância de, de as mulheres perceberem que é possível ter a casa como esse seu refúgio. Uhum. Quanto é importante ter uma casa, do quanto é importante ter um lar, inclusive falando de patrimônio, porque isso também é importante, a gente não pode esquecer disso, de salvaguardar esses bens também que podem ser nossos, se programar para isso. Então,
eu não quero que a casa, quando a gente discuta o peso que existe no trabalho de cuidado, no trabalho doméstico, que ele dê a entender que não é possível ter uma casa, um lar bom, um lar que te faz bem, que eu acho que isso é fundamental para todas as pessoas. Eu estava conversando com a Belle Bizarro, né, que foi minha última entrevistada do podcast, e que a gente conversava muito sobre essa ação e reação, que uma coisa pode ser várias coisas ao mesmo tempo, né, e que tem esse lugar de dar e de receber, então que é refúgio, mas que também tem conflitos, né, e que a gente não vai ter uma coisa ou outra, Sim. mas sempre as 2 juntas, né, ou frequentemente as 2 juntas, porque é da complexidade humana, né. E eu acho interessante, Pri, que você se coloca dentro dos trabalhos, né, você usa muito também o recurso do autorretrato, né, que eu não sei se você chama de autorretrato, mas que é usar o seu corpo, a representação do seu corpo, como, uma das presenças marcantes desses trabalhos. Então, como que é? Eu tenho 2 perguntas, assim, como que se dá essa escolha, claro, mas também como que é se ver tão grande dentro desses murais enormes que ocupam as cidades do mundo? Olha, a verdade é que eu raramente me vejo. Uhum, Quando eu penso a personagem. Falei até esses dias numa fala que foi ao vivo, finalizando uma exposição, que quando eu faço um autorretrato, é curioso isso, quando é um autorretrato, eu coloco as minhas tatuagens, porque eu sou toda tatuada, né. Eu aham. coloco as tatuagens. Quando não é um autorretrato, eu não coloco. Ah, Então eu acho que isso também, na minha cabeça, é uma chavinha, assim, porque, quando eu não coloco as tatuagens, é justamente pra manter uma determinada neutralidade aham, naquela figura. Não que seja uma figura neutra, claro, nunca vai ser. Mas, na minha visão, ela tira um aspecto muito pessoal, que é essa escolha das imagens que a gente coloca no próprio corpo. Então, quando tem as tatuagens, eu olho e falo: meu autorretrato. Olha, eu tô me vendo. Ah, que legal". Mas quando não, eu não penso nisso. uhum. Porque já virou uma coisa muito comum pra mim. Acho que ela acontece mais começou a acontecer, na verdade, porque eu queria ver corpos como o meu nas pinturas, com Hum. proporções como as minhas, mulheres grandes, mulheres voluptuosas, isso era um desejo meu. Muito quando, era essa fase do meu trabalho em que eu falava sobre a pluralidade estética desses corpos. Depois acabou se tornando muito mais por uma comodidade de modelo, assim, porque é isso, eu tô aqui o tempo todo, então é muito mais fácil eu me fotografar, eu me olhar no espelho, do que eu trazer uma pessoa. E então acabou tendo essa naturalidade, assim, pra mim. Tem um trabalho específico, que eu estava até olhando uma foto dele ontem, que foi feito no túnel Noite Ilustrada, aqui no Pacaembu, e é uma mulher com uma balaclava, e é uma foto que sou eu. Então não é só o rosto, assim, né, então não nem apareceria tatuagem nem nada. E tem momentos em que eu olho pra esse trabalho e eu não me vejo. Mas ontem eu estava olhando e aí eu de repente me vi. Eu Hum. falei: "Nossa, que sensação curiosa, assim, de pensar que, de fato, sou eu", porque é enorme, o trabalho é enorme. Acho que de altura ele deve ter uns 5 metros, assim, no Sim. túnel. E tá é o meu olhar, assim, enorme. E aí eu senti um pouco esse estranhamento, mas no geral eu não sinto não. Eu acho que o processo da pintura, de eu sentir que aquela parede, por um determinado momento ela foi minha, é mais avassaladora do que isso. Ah, certo. Uhum. Eu acho que acaba ganhando um espaço tão grande que essa sensação fica secundária. Então por isso eu talvez não preste tanta atenção. Porque eu acho que pensar: "Meu Deus, esse é um lugar que eu nunca passaria sozinha, que é um lugar perigoso, e de Uhum. repente eu tô aqui 3 madrugadas seguidas pintando".
porque a Uhum. gente pintava de madrugada para poder interditar o túnel, né, eram vários artistas ao mesmo tempo, é um projeto muito legal. Acho que foram mais de 80 artistas que pintaram nesse túnel. E a gente lá de madrugada pintando, assim, podia começar às 10 da noite, sair às 4 da manhã, e a gente ficava lá madrugadas pintando. Então acho que esse processo, ele faz com que eu tenha uma conexão com a cidade que é tão única, Sim. que qualquer outra coisa fica meio que irrelevante perto disso. E um pouco exclusiva, né, porque quantas mulheres, né, podem fazer isso também, né, tem esse privilégio, numa cidade como Exato. São Paulo. É, e o São Paulo, por mais que a gente pense: "Ah, é uma cidade enorme, é uma cidade que tem muitas superfícies para serem pintadas", não é bem assim. Porque não é qualquer lugar que a gente pode chegar e pintar, e eu acho que existe uma relação uma coisa em relação ao meu trabalho que é a censura, né. Sim. Esses trabalhos, que são mulheres com balaclavas, não são trabalhos que eu consigo propor com muita facilidade na cidade, Uhum. porque eu trabalho com muros autorizados, né. Sim. Então, até porque são projetos de vários dias, que exigem equipamentos, muitas vezes são grandes, então não são projetos aprovados com facilidade. Justamente porque se entende que é agressivo demais para colocar num espaço público. Hum. Então, E quando como eu que se dá esse processo de que você está chamando de censura? Quando você fala com as então, instituições? às vezes acontece com editais, com instituições, ou pode acontecer num muro privado mesmo, que a gente muitas vezes pede um muro para alguém e fala: "Ah, eu tenho um desenho que eu quero pintar, se você cede o muro?". E a pessoa muitas vezes quer saber o que que vai ser pintado. Então, se eu mostro um trabalho como esse, a Uhum. pessoa não quer isso no muro dela. Hum. Na verdade, o que as pessoas mais querem é que pinte uma cachoeira, sabia? Várias vezes eu já ouvi isso. "Ai, você podia pintar aqui uma floresta, uma cachoeira". Eu acho extremamente curioso e demonstra muito quanto as pessoas sentem falta Da desse natureza. contato com a natureza e querem mesmo que seja uma experiência completamente Sim. irreal, assim, mas elas querem essa imersão. E eu entendo, eu acho que o muro é da pessoa, ela tem que ter o direito de dizer sim ou não, mas é isso, eu sempre tenho que propor coisas mais, entre aspas, "brandas". Certo. E com editais é a mesma coisa, porque se é um prédio, por exemplo, o prédio precisa poder aprovar, né, Uhum. o desenho, então eu já sei que um layout desse cai. Que coisa, né. É. É, e eu tô aqui pensando no seu trabalho, que foi o último trabalho que eu vi pessoalmente, que foi ali no Cura, né, o Uhum. projeto Cura, no Largo do Paissandu, aqui em São Paulo, que é um prédio que teve uma ocupação que eu acho que agora virou o projeto Cura mesmo, né. Eh, Eles fizeram uma exposição extremamente impressionante, maravilhosa, e vários artistas de qualidade incrível, ali presentes, ocupando o espaço, né, com as suas armas, né, que eram as tintas e os pincéis e as instalações, qualquer coisa. Bom, e aí, a Pri fez esse mural que chama Conversinha, né, Entre Dois Ferros de Passar. E é engraçado quando você não tem o contexto do trabalho, enfim, toda aquela história de saber o discurso ou não saber, né, e você encontra um mural enorme. Qual que era o tamanho, Pri, daquele mural? Eu acho que era 3 por 4. 3 por 4, enfim, dentro do prédio, né, e numa instalação maior, que era também uma instalação que vinha de uma ação participativa anterior, né, que a Pri fez, que eram frases escritas por letras cursivas de mulheres em bilhetinhos que diziam: "Mulher, por tudo que há de mais sagrado, vai viver tua vida". E aí as iniciais de cada pessoa, né. E aí eu queria que você falasse até um pouco de como que esse projeto participativo começou, porque foi uma colaboração diferente, né, que você teve com o público aí. Essa obra, esses 2 ferros de passar que estão dialogando, são o que a gente chama de armas brancas, né, então, também da série, né, que se chama Armas Brancas, a instalação se chama Te Quero Viva, e esses ferros que conversam entre si como se estivessem discutindo, né, nessa conversinha, discutindo não, conversando nessa conversinha, que são armas, que podem ser usadas como artifícios de violência doméstica, né. E que normalmente são outras armas, né, eu acho que eu vi no seu post do Instagram, né, explicando um pouco sobre esse trabalho,
que a maioria das armas utilizadas para cometer violência doméstica por homens contra mulheres são armas tradicionais, mas que existem essas armas também que podem ser usadas, né, tipo esses ferros. E aí, quando você não tem o acesso a esse contexto do trabalho, você vê 2 ferros de passar, e aí você não entende muito, aí você percorre aquele ambiente doméstico que você reproduziu através de um armário, uma espécie de quarto, um ambiente íntimo, com essas frases também numa das paredes, que era um trabalho incrível, muito inspirador, muito bonito, o mural maravilhoso, e com tanta carga emotiva também, né, Pri, que eu acho que também foi trazida por aqueles recados daquelas mulheres. E aí se você pudesse falar um pouco desse trabalho. Eu acho que, esse processo que eu mencionei anteriormente de trabalhos censurados, contribuiu para que eu cada vez mais explorasse diferentes maneiras de discutir temas que são muito densos, que são difíceis. Para mim, me interessa os 2 cenários, assim, o cenário em que a pessoa entenda o contexto do trabalho, qual é a minha proposição, e me interessa o cenário em que a pessoa não sabe de absolutamente nada, e ela só olha para o trabalho, às vezes ela não sabe nem o título, para ela não interessa, só olhou e o que que ela entendeu disso. Não digo nem entendeu, porque muitas vezes, essa primeira leitura, ela é uma leitura muito mais conexão, Uhum, de associações, e de memórias. E isso é importantíssimo para mim. uhum. Por isso que muitos dos trabalhos têm esses elementos que são muito nostálgicos. Uhum. Então, se a pessoa olha para esse trabalho e ela fala que foi o que aconteceu muitas vezes: "Nossa, a minha avó tinha esse ferro de passar, a minha mãe Uhum. tinha esse ferro de passar", pra mim já basta. Certo. Pra mim já alcançou um espaço incrível. Não é como se tivesse uma forma que você gostaria que as Não, pessoas interpretassem, né? não, pra mim é fundamental que exista essa abertura pra o que seja uma conexão que não vá pra intelectualidade muitas vezes. Pra mim tá ótimo isso também. Eh, porque esse retorno que um trabalho pode te dar, um retorno a outro tempo, a outro espaço, a outro contexto, eu acho muito mágico. Eu Uhum. acho, que é um encanto único, assim, de transportar. Quando esse encontro é com outras pessoas da sua vida, é mais mágico ainda, que é o que muitas vezes acontece quando a gente fala de trazer esses elementos nostálgicos. Então, um azulejo antigo, um ferro de passar antigo, qualquer elemento assim. E curiosamente, esses elementos são elementos aqui da minha casa. Eu tenho os 2 Ah, ferros de sim. passar, o azulejo é o azulejo da minha cozinha, a pintura foi baseada numa fotografia que eu tirei, eu fiz essa montagem de cenário. Certo. Então, por isso eu falei no começo que a casa, ela nutre muito o meu trabalho. Uhum. Então, ela vai ser o cenário, mas ela vai ser também o mote. Então, esse trabalho, pra mim esses elementos nostálgicos eram eram de onde eu partia, assim, e eles são colocados esses 2 ferros frente a frente, eles estão como se fosse numa prateleira, uma estante. Atrás tem os azulejos que são florais, rosados, bem antigos, e nos azulejos existe um reflexo de uma janela. E nessa janela tem um reflexo que é uma silhueta, é muito sutil. A Ah, eu não sei se eu uma percebi. Nem sempre as pessoas percebem. A maior parte das pessoas acaba passando rápido e não percebe, algumas pessoas ficam lá um tempo olhando e de repente elas falam: "Ah, tem uma mulher ali". E Hum. tem uma mulher ali, que sou eu é engraçado esse processo, porque eu sabia que eu queria o reflexo, é uma coisa que eu tenho investigado muito nos trabalhos, superfícies que refletem a nossa Uhum. figura. E aí eu colocava o timer na câmera apontado para os ferros e eu corria pra frente, é uma porta grandona, né, não é nem uma janela, é uma porta bem grandona, toda de vidro, assim, que tem aí na área de serviço da casa. E eu corria pra lá pra eu poder ficar posicionada no lugar exato pra eu aparecer como reflexo. Ah, Então o certo. processo da foto foi esse, assim, foram 50 fotos pra ficar do jeito que eu queria, assim. Sim. E aí tem esse reflexo dessa mulher olhando pra fora e tal.
E a ideia era esse trabalho ele inaugura essa série, né, que se chama Armas Brancas. E quando o Cura me convidou para fazer parte da exposição, essa é a segunda exposição com essa temática. A temática é Para Falar de Amor. A primeira foi em 2024, no noviciado, acho que é Nossa Senhora das Graças, aqui no Ipiranga. E eu fiz um trabalho que falava sobre a importância dos direitos reprodutivos das mulheres. E falando sobre o Estado laico, porque falar sobre o direito ao amor é falar sobre o direito ao desejo também. É o Uhum. direito, os direitos reprodutivos que as mulheres têm falam diretamente com o direito ao desejo. E nessa segunda edição eu queria falar sobre o direito ao amor respeitoso, a um amor que você não tema. Então, falar sobre violência doméstica, eu queria ser muito cuidadosa com relação a isso, né. Então se você pesquisa, assim, quais são as armas utilizadas para o feminicídio, pra violência doméstica no Brasil, são as armas brancas próprias. É uma categoria de armas brancas próprias, que são facas, machetes, machados, enfim. E as armas brancas impróprias são qualquer objeto que Hum. pode causar uma lesão, que não foi criado para isso, mas que pode causar essa lesão. Então a minha ideia era pegar esses objetos que são do trabalho doméstico e colocar eles como nessa situação que dentro dessa série, que eles podem ser armas de proteção ou do uso da própria mulher. Então o que que você tem à mão para se defender, para essa defesa? O que que você tem à mão? Ah, eu Ah, tenho à certo. mão armas brancas próprias, claro, mas eu tenho as impróprias também. Então quais são os métodos de infligir dor ou infligir uma lesão em alguém com base no que eu uso de trabalho doméstico? Uhum. Então os ferros de passar vieram muito por causa disso, né. É eles podem ser usados de várias maneiras. Não estou recomendando o uso, mas estou dizendo que eles podem ser usados de várias maneiras, com queimadura, com tacar na cabeça de uma pessoa, enfim. Existem várias possibilidades que num momento De autodefesa, né? do ato de violência iminente, ele tá lá, entendeu. E aí Uhum. são esses 2 ferros que são 2 Black& Decker de Uhum. gerações diferentes. Um é super antigo, que é o preto, que é o que geralmente as pessoas falam: "Nossa, minha avó tinha esse Uhum. ferro", enfim, ele é super antigo. Esse ferro era do meu companheiro, inclusive. E o Uhum. outro ferro é o que era meu. Que é um Black& Decker também, só que ele é um pouco embora ele seja muito antigo, ele é mais novo, ele parece ser mais novo. Mas esse ferro era da minha mãe. E esse ferro ele tem, assim, mais de 20 anos, 25 anos, enfim, então os 2 são muito antigos. E eles estão um de frente para o outro, na minha cabeça, assim, nessa conversa, nessa confabulação entre eles, mas também com essa ideia de que são ferros de idades diferentes, de gerações diferentes. Uhum. Então, na minha cabeça eles são esses personagens. E eles realmente, o mural foi o que surgiu primeiro na minha ideia, e aí eu queria que nesse processo as pessoas pudessem participar, porque geralmente é assim que eu trabalho, né, conversando com pessoas e fazendo mural a partir dessa conversa. Como nesse caso o processo foi diferente, eu queria integrar essas pessoas de outra maneira, então eu pedi um dia nos stories do Instagram, eu falei: "Quem quiser contribuir, me manda uma mensagem que eu vou pedir para você escrever uma frase, vou mandar na DM essa frase, e você me manda uma foto". Nossa, deve ter recebido 1 milhão de mensagens, Pri. Ao todo, eu recebi 260 fotos. Sim, nossa. E foi incrível, assim, porque eu mandava pra elas e eu falava, a frase é: "Mulher, por tudo que há de mais sagrado, vai viver tua vida". Eu falava: "Escreve num papel, assina só as suas iniciais, tira uma foto e me manda". E aí elas mandavam, e eu não expliquei pra quê, que eu falei: "Vai fazer parte da instalação", mas não expliquei como. Então, num final de semana, ao longo de quase 20 horas, assim, divididas no final de semana, eu transcrevi uma por uma. Hum. Então eu pegava as frases que elas escreveram e eu transcrevia com papel vegetal, porque os papeizinhos na exposição eram papéis vegetais, né. Sim. Transcrevia no papel vegetal letra por letra de cada uma delas, 260. Nossa, você que transcreveu, agora eu entendi. Então tem a mescla das letras delas com a minha letra. E Uhum. não tem como uma coisa não contaminar a outra, né. Claro. E e foi muito interessante porque elas as que eram de São Paulo e podiam visitar a exposição, iam lá e se encontravam, né.
Sim. encontravam suas próprias letras, se tornou até uma coisa, assim, muito comum de elas ficarem procurando: "Ai, onde que tá minha letra? Onde que tá minha letra?". Tirava foto e me marcava. Então, essa conexão, assim, que inicialmente surgiu porque eu queria que as pessoas se sentissem à vontade para ir para um espaço como o Cura. Porque o que acontece? O Cura é aberto para qualquer pessoa. Mas não é todas as não são todas as pessoas que vão falar: "Nossa, eu vou acordar num sábado e vou falar: 'Ah, eu vou numa ocupação de arte no centro de São Paulo'". Nem todo mundo se sente à vontade. Assim como não se sente vontade dentro de um museu, de uma galeria, também não se sente à vontade de um espaço como esse, por mais que ele seja plural. Mas esses espaços geralmente são frequentados por pessoas do campo das artes, de alguma maneira. Sim. E eu queria que essas pessoas fossem ver o trabalho. Então surgiu com esse intuito, eu quero que tenha alguma coisa que elas falem: "Ah, eu quero ir lá ver". Então que Ah, maneira de querer ir lá ver que se encontrar. Porque se eu já faço parte desse espaço, então eu sou pertencente a esse espaço. muito inteligente essa sua estratégia. E é isso, assim, esse trabalho me marcou muito, porque eu acho que também foi uma possibilidade, tecnicamente para mim, de realizar um mural com tranquilidade. Hum. Então eu quis quase que esticar tecnicamente as possibilidades de fazer um trabalho realista lá, porque é um contexto protegido, não tem sol, não tem chuva, não tem tantas pessoas ao meu redor, que muitas vezes quando a gente tá na rua, você tem que propor um trabalho que seja possível de ser feito, assim, dentro daquele contexto, dentro de um tempo pequeno que a gente tem, pensando que você tá trabalhando 10 horas debaixo de um sol, então nem sempre você alcança tecnicamente o que você gostaria, né, por conta Sim. dos empecilhos. E lá foi uma possibilidade dessa exploração. Muito obrigada, Pri, pela sua participação, pela sua vulnerabilidade, pela sua generosidade de falar de rua como encontro. Eu acho que falar de criar espaços em que o público se sinta integrado é tão difícil a gente encontrar artistas visuais que sejam realmente interessados no público. Eu acho que de todas as artes, é a arte em que menos, a gente vê os artistas realmente engajados em incluir o público, então eu fico muito feliz quando eu vejo alguém que compartilha dessas preocupações que também são minhas, na verdade. Então, muito obrigada pelo seu abraço em forma de conversa. Eu acho que você tocou em muitos pontos muito sensíveis, e eu agradeço pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço, é um prazer, tanto falar com você, quanto de alguma maneira falar com o público, né, Uhum, que essa conversa faça algumas coisas pipocarem na cabeça das pessoas, porque na minha sempre faz, então eu agradeço uhum. muito a oportunidade. E que a gente pode esperar de novidade sua? Tem alguma coisa em formação? Ah, eu tenho trabalhado muito numa série que eu chamo série Vizinhança, né, que são várias Uhum, casinhas que eu faço de madeira, elas têm uns adereços, assim, de umas franjinhas. Eu tenho gostado de trabalhar nesse formato que eu considero micro, porque elas são 9 por 9 centímetros, assim, hã, e pra mim tem sido muito interessante sair de uma grande escala e fazer um objeto super pequenininho que é feito justamente para ir pra casa das pessoas. uhum. Então eu tenho gostado bastante de trabalhar nesse projeto. Arrasou. Bom, então tá bom, gente. Sigam a Pri no Instagram, Pri Barbosa com 2 Is, né, Pri? 3 is, Pri_Barbosa. Pri_Barbosa no Instagram, que ela é super ativa lá e fala muito sobre o trabalho dela, e numa conta que é muito, eh, que é incrível. Então recomendo a todos, e aí a gente mal pode esperar para ver o que vem em breve, Pri. Obrigada. Um beijo, tchau, tchau. Beijo.